Graça e paz, amado amigo e irmão, mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Qual é o propósito das nossas vidas? Isso que nós precisamos refletir diariamente, precisamos repensar diariamente. Caso contrário, nós nos enganaremos e podemos até nos tornarmos religiosos, se já não tivermos sendo um religioso e esquecemos daquilo que seja o fundamento, ou nós nunca entendemos qual é o fundamento da vontade de Deus para as nossas vidas neste mundo. É isso que nós precisamos entender e refletir. E é sobre isso que trata esse blog, essas meditações, essas reflexões, repensarmos o que temos feito, repensarmos a nossa maneira de viver, repensarmos as nossas atitudes. Por isso, o que nós temos feito? O que nós temos buscado? Isso é importante entendermos, pois se não entendermos, vamos estar agindo como os religiosos na época de Jesus, mesmo que nós os critiquemos, nós não estamos fazendo nada diferente do que eles fazem. O que eles fizeram? Ou o que as pessoas fizeram em sua época? No Evangelho de Mateus, nós podemos ler um pouco sobre isso e sobre a atitude tanto das pessoas comuns como das pessoas que eram religiosos, os líderes religiosos daquela época. Em Mateus 27, nós podemos ler isso no verso 39 e 40, e também podemos ler sobre isso do versículo 41 ao 43. Primeiramente, depois de Jesus ter crucificado, está ali naquele momento de agonia, as pessoas passavam por ali e falavam, por que ele não se salvava? Sendo ele o Filho de Deus e ele não usava do seu poder. E os religiosos simplesmente pediram as mesmas coisas, que sendo ele o Filho de Deus, ele poderia se salvar, e se ele se salvasse e descesse da cruz, eles creriam neles. O que eles estavam buscando? Primeiro, o aspecto fundamental que temos que entender, a salvação de si mesmo. A proposta deles era que Jesus usasse do seu poder para se salvar. A outra coisa, o que os religiosos pediam a mais, que eles usassem do seu poder. Então, isso que nós precisamos, pois queriam o poder para poder crer. E sabemos que isso não é verdade. O que nós precisamos entender? Nós não estamos aqui nem para usar o poder de Deus, nem para revelar o poder de Deus, e Deus não quer ser reconhecido por seu poder. Mas precisamos entender que Deus deseja ser conhecido, primeiramente por nós, e depois conhecido pelas pessoas através de nós. Se nós entendermos isso, entendermos esse fundamento de vida, nós repensaremos muitas das coisas que fazemos. E é isso que normalmente nós estamos envolvidos, no aspecto de cumprir a vontade de Deus, responder ao nosso chamado, responder à vocação que Deus nos concedeu, ou vivermos da mesma maneira que vivíamos anteriormente, buscando os nossos próprios interesses, isto é, salvando a nós mesmos. Se diante das situações o que queremos é a nossa salvação, nos livrar ou nos livrar da situação, se buscamos a Deus para nos ver livre dos problemas, para que nós possamos estar livre das situações, o que nós estamos buscando? A nossa salvação, a resolução ou a solução de nossos problemas através do poder de Deus. E é isso que nós queremos. Mas é esta a proposta de Deus? É este o plano de Deus para as nossas vidas? Precisamos entender. Não, não é. Ele nos salvou e Ele nos salva por meio de Cristo Jesus, por sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus. A obra de Cristo na cruz tem um único propósito: nos reconciliar com Deus, pois através da oferta do sacrifício de Cristo, nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados e sermos reconciliados com o Criador. Recebemos da vida de Deus, recebemos do Espírito Santo, somos agora a morada de Deus, somos coparticipantes da natureza divina, mas principalmente somos filhos.
Por que Deus nos faz seus filhos? E isto é feito através do que Jesus fez. Somos filhos por adoção. Para quê? Para sermos como o seu filho, para revelarmos o seu filho. O que precisamos entender é que quando nós somos reconciliados, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito, nós nascemos de maneira completa em Deus. Ele nos faz um ser espiritual, nos habilita, nos capacita com tudo que necessitamos para vivermos da maneira que agrada a Deus. O Espírito nos concede a autoridade, o poder para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Sendo assim, qual é a razão e qual é a maneira do nosso viver? É isso que nós temos que entender. Nós somos salvos para sermos filhos de Deus, para sermos imitadores de Deus, para revelarmos o seu Filho ao mundo. Não é para sermos como o seu Filho no sentido de alcançar, mas no sentido de expressar e de revelar a obra que Deus realizou em nós. Por isso, ser discípulo de Jesus quer dizer isso, negarmos a nós mesmos. Morrermos para nós mesmos, morrermos para os nossos interesses, morrermos para a busca dos nossos interesses. E agora sim, como filhos de Deus, seguindo o exemplo, o modelo de Cristo, devemos imitá-lo e devemos revelar Deus através das nossas ações. Por isso que nós estamos no mundo para revelar as virtudes de Deus. E aí, qual deve ser a nossa preocupação, o nosso foco? A nós mesmos? Salvar a nós mesmos? Não, salvarmos os outros. Levarmos a salvação de Deus às outras pessoas. Isto é, sermos como Cristo, buscarmos os interesses das pessoas para que possam conhecer o Pai, conhecer a verdadeira vida e experimentar da verdadeira vida e assim alcançar a plenitude de vida. Este é o propósito, esta é a razão. Nós não vivemos neste mundo para buscar a nossa salvação, para alcançar a nossa salvação, mas sim para levarmos a salvação às pessoas. Por isso, como filhos, nós não buscamos os nossos interesses, mas como Cristo, imitando o Cristo de Deus, nosso Senhor Jesus, nós abrimos mãos de nossos interesses em favor das pessoas para que eles possam conhecer, compreender a salvação de nosso Deus. E aí não enxergamos o próximo simplesmente como uma pessoa, mas como um irmão, como membro da família que ainda não compreendeu o amor do Pai. E estamos aqui para revelar o amor do Pai em favor das pessoas. Que possamos ser conduzidos nessa jornada de entendimento e de compreensão do querer de Deus. E assim viver neste mundo como filhos de Deus, louvando e glorificando a Deus através das obras que realizamos, não para alcançar a nossa salvação, mas para revelarmos Deus ao mundo. Que o Senhor nos conduza nessa jornada. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.